principalmente porque houve a mão do Matheus Henrique, né? A bola do Matheus Henrique foi dominada com o braço, ele dominou aquela bola com o braço. E aí eu quero entender por que essa mão acabou não sendo marcada diante do que aconteceu na jogada do gol do Cruzeiro. Mas pelo que foi o jogo, eu acho que o placar acabou sendo justo, viu? O Cruzeiro teve boa chance, o Arcanjo, que a gente está vendo aí falando com o árbitro, fez ótimas defesas também. Uma bela noite de segunda-feira de futebol no Campeonato Brasileiro, Rogério. Olha só que os jogadores das duas equipes se revezam ali para reclamar com o ato do jogo, né? Agora, escuta um, escuta outro. A gente estava vendo o Arcanjo, que para mim foi o grande responsável pelo empate do Vitória. Empate é o bastante para tirar do Z4, né? Um resultado que para esse momento, para a foto do campeonato na classificação, resultado importante, né? Que empurra o Corinthians de volta para o Z4. O Eric, lembrando também que esse lance contestado pelo Vitória, em nenhum momento o árbitro foi ao monitor, né? O VAR não solicitou que ele fosse ao monitor para rever o lance, né? Diga, Bonucci e Daniela. Começar pelo Cruzeiro aqui, vamos ouvir o argentino Juan Dinenno. Dinenno, o Cruzeiro voltou para essa segunda etapa com a vantagem numérica, né, com um homem a mais, mas principalmente com uma postura muito diferente, principalmente em relação à criação ofensiva, as chances de gol que o Cruzeiro teve nessa segunda etapa, bem diferente do que foi no primeiro tempo. Queria saber de você qual foi a conversa no vestiário para que vocês buscassem esse empate. Teníamos certeza de que fue un mal primer tiempo del equipo, más que a últimos 20 minutos del primer tiempo ya estábamos mejor que nuestro rival, mas con la ventaja numérica nosotros tenemos una posibilidad de voltar con más agresividad, también con placar 2-0 de baixo y tenemos que ir a buscar a juego. Nuestro equipo tem mucha vontade. Estamos después de un juego muy importante que no conseguimos el resultado que nosotros fue a buscar lá, ¿no? Mas sabíamos que para nós era muy importante este juego y acho que se demostrou. Princípio de confusão ali na arquibancada? Não está treinando a gente que não jogou muito. Mas contento por la reacción. La reacción yo acho que fue muy legal, fue boa. Nos vamos con un poco de sabor amargo por la creación de 2 o 3 chances muy claras para poder ganar el juego. Y vamos con esa mentalidad de jogar a quinta un juego trascendental. Muito obrigada ao Dinenno. Tá então, Rogério. Que fez o Campeonato Brasileiro ultrapassar a marca de 100 gols de cabeça na competição. O Cruzeiro vai jogar 2 vezes contra o Inter, porque é um jogo daqueles atrasados, em virtude da enchente no Rio Grande do Sul. Mas antes o Cruzeiro ainda pega o Boca na quinta-feira pela Sul-Americana. Daniela, a turma do Vitória está indo para casa, a torcida e os jogadores indo para o vestiário. Exatamente, mas quem parou aqui para falar com a gente foi o goleiro Lucas Arcanjo, que fez 2 defesaças nesse segundo tempo, defesas que garantiram o empate que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Lucas, um jogo com 2 tempos bem distintos. Você deixa o gramado hoje com que sensação? Cara, a gente sempre quer vencer dentro de casa, né? Mas no decorrer do jogo teve um lance ali que um dos nossos foi expulso, mas é valorizar o ponto, é um ponto importante, ainda mais no campeonato difícil que é o Brasileirão. E contra equipes qualificadas, né? E valorizar o desempenho da equipe. Tem que valorizar o ponto conquistado. É claro que a gente queria os 3 pontos por estar dentro de casa, mas é valorizar e seguir em frente, trabalhar na semana, que tem um jogo importante fora de casa. Obrigada, tá aí o Lucas Arcanjo e o Rogério. Com esses 2 gols do Dinenno de cabeça, agora temos 101 gols de cabeça no campeonato. Ultrapassamos a marca de 100 gols. O Vitória empata. E agora vai pensar no próximo jogo, que é contra o São Paulo, no domingo no Morumbis. A liderança é do Botafogo, 46 pontos. Fortaleza segundo, 45. Palmeiras e Flamengo, 41 é o G4. Bahia tem 38, São Paulo 38. O Cruzeiro com empate segue na 7ª posição. O Galo com 30, o Furacão com 29, o Vasco com 28. Virando a página, a situação do Vitória melhora um pouquinho. Saiu da zona do rebaixamento graças a esse empate. Tem a mesma pontuação do Corinthians, mas tem mais vitórias em relação ao Timão. Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense são os times que completam a zona de rebaixamento do campeonato.
Você acompanhou no Sport TV e no Premier. Vitória 2, Cruzeiro 2. A gente vai se despedir. Principalmente porque houve a mão do Matheus Henrique, né? A bola do Matheus Henrique foi dominada com o braço. Ele dominou aquela bola com o braço. E aí eu quero entender por que essa mão acabou não sendo marcada diante do que aconteceu na jogada do gol do Cruzeiro. Mas pelo que foi o jogo, eu acho que o placar acabou sendo justo, viu? O Cruzeiro teve boa chance, o Arcanjo, que a gente está vendo aí falando com o árbitro, fez ótimas defesas também. Uma bela noite de segunda-feira de futebol no Campeonato Brasileiro, Rogério. Olha só que os jogadores das duas equipes se revezam ali para reclamar o ato do jogo, né? Agora, escuta um, escuta outro. A gente estava vendo o Arcanjo, que para mim foi o grande responsável pelo empate do Vitória. Empate é o bastante para tirar do Z4, né? Um resultado que para esse momento, para a foto do campeonato na classificação, resultado importante, né? Que empurra o Corinthians de volta para o Z4. O Eric, lembrando também que esse lance contestado pelo Vitória, em nenhum momento o árbitro foi ao monitor, né? O VAR não solicitou que ele fosse ao monitor para rever o lance, né? Diga, Bonucci e Daniela. Começar pelo Cruzeiro aqui, vamos ouvir o argentino Juan Dinenno. Dinenno, o Cruzeiro voltou para essa segunda etapa com a vantagem numérica, né, com um homem a mais, mas principalmente com uma postura muito diferente, principalmente em relação à criação ofensiva, as chances de gol que o Cruzeiro teve nessa segunda etapa, bem diferente do que foi no primeiro tempo. Queria saber de você qual foi a conversa no vestiário para que vocês buscassem esse empate. Teníamos certeza de que fue un mal primer tiempo del equipo, más que a últimos 20 minutos del primer tiempo ya estábamos mejor que nuestro rival, más con la ventaja numérica nosotros tenemos una posibilidad de voltar con más agresividad, también con placar 2-0 de baixo y tenemos que ir a buscar a juego. Nuestro equipo tiene mucha ventaja. Estamos después de un juego muy importante y que no conseguimos el resultado que nosotros fue a buscar lá, ¿no? Mas sabíamos que para nosotros era muy importante este juego y acho que se demostrou. Um princípio de confusão ali na arquibancada? Não está treinando a gente que não jogou muito. Mas contento por la reacción. La reacción yo acho que fue muy legal, fue boa. Nos vamos con un poco de sabor amargo por la creación de 2 o 3 chances muy claras para poder ganar el juego. Y vamos con esa mentalidad de jogar a quinta un jogo trascendental. Muito obrigada ao Dinenno. Tá aí então, Rogério. Que fez o Campeonato Brasileiro ultrapassar a marca de 100 gols de cabeça na competição. O Cruzeiro vai jogar 2 vezes contra o Inter, porque é um jogo daqueles atrasados, em virtude da enchente no Rio Grande do Sul. Mas antes o Cruzeiro ainda pega o Boca na quinta-feira pela Sul-Americana. Daniela, a turma do Vitória está indo para casa, a torcida e os jogadores indo para o vestiário. Exatamente, mas quem parou aqui para falar com a gente foi o goleiro Lucas Arcanjo, que fez 2 defesaças nesse segundo tempo, defesas que garantiram o empate que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Lucas, um jogo com 2 tempos bem distintos. Você deixa o gramado hoje com que sensação? Cara, a gente sempre quer vencer dentro de casa, né? Mas no decorrer do jogo teve um lance ali que um dos nossos foi expulso, mas é valorizar o ponto, é um ponto importante, ainda mais no campeonato difícil que é o Brasileirão. E contra equipes qualificadas, né? E valorizar o desempenho da equipe. Tem que valorizar o ponto conquistado. É claro que a gente queria os 3 pontos por estar dentro de casa, mas é valorizar e seguir em frente, trabalhar na semana, que tem um jogo importante fora de casa. Obrigada, tá aí o Lucas Arcanjo e o Rogério. Com esses 2 gols do Dinenno de cabeça, agora temos 101 gols de cabeça no campeonato. Ultrapassamos a marca de 100 gols. O Vitória empata. E agora vai pensar no próximo jogo, que é contra o São Paulo, no domingo no Morumbis. A liderança é do Botafogo, 46 pontos. Fortaleza segundo, 45. Palmeiras e Flamengo, 41 é o G4. Bahia tem 38, São Paulo 38. O Cruzeiro com empate segue na 7ª posição. O Galo com 30, o Furacão com 29, o Vasco com 28. Virando a página, a situação do Vitória melhora um pouquinho. Saiu da zona do rebaixamento graças a esse empate. Tem a mesma pontuação do Corinthians, mas tem mais vitórias em relação ao Timão.
Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense são os times que completam a zona de rebaixamento do campeonato. Você acompanhou no Sport TV e no Premier, Vitória 2, Cruzeiro 2. A gente vai se despedir.